Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 2 minutos desta quinta-feira, 19 de julho de 2018. Está no ar ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o nosso Estação Hamburgo. Você confere ainda a nossa Vale TV, através dos nossos aplicativos para Android e para iOS, através do nosso site valetvplay.com ou ainda no nossa página no Facebook. Toda a nossa programação está lá. Ainda os horários alternativos aqui pelo 14 ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua presença, sua audiência, obrigado aos nossos colegas da mesa, nosso Estação Hamburgo, que tem oferecimento de central de alarmes, mantém em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a central de alarmes. Mercator, feiras e eventos, vem aí Gerontofer, mais saúde, mais vida, de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque, em Gramado. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E ainda Lockfair, fechaduras manuais, digitais, biométricas, molas, dobradiças e acessórios. É na Lockfair. A gente está muito feliz pelo carinho da sua audiência. Desde já agradecemos a sua participação aqui pela Vale TV. Você participa com a gente ainda ao vivo aqui pelo Facebook. Basta mandar a sua mensagem, a gente vai estar interagindo aqui ao longo deste programa. Nessa noite, Jairo Cuba, maravilhosa de quinta-feira. Eu quero saber, são 21 horas agora e 4 minutos. Muito boa noite, Jairo Cuba. O Internacional já está perdendo? O jogo acabou de começar, Não, só para saber, né? Porque a gente sabia que essa questão dessa frente que ele estava assim na frente de nós gremistas, eu gremista pelo menos, né? Exatamente. A gente estava sabendo que era temporária, transitória apenas durante esse período de recesso, para ouvir uma piadinha ou outra. Ficou mais de 30 dias à frente do Grêmio. E só porque a gente deixou, tá, Jairo Cuba? Eu fico feliz de ver os colorados felizes. Exatamente. Mas chega. Chega. Boa noite ao telespectador. O Internacional jogando nesse momento, então, lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense e tentando, né, voltar ali ao G4, já que o Grêmio ontem superou o Internacional em número de pontos, assumiu a quarta colocação com a vitória na Arena por 2-0. O Grêmio que jogou bem ontem, já. Muito bem. Estava lá, né? Estava lá pela Rádio Galera. O Grêmio acabou fazendo uma excelente atuação, dominou os 90 minutos, fez 2 gols, o Luan ainda perdeu um pênalti. O Grêmio já merecia ter marcado na primeira etapa um jogo assim, depois de uma parada, fica aquela dúvida, né, Rodrigo? Pô, como é que o time do Grêmio vai voltar agora de forma definitiva sem o Arthur? Foi bem, vírgula, em sexto lugar? Quando o Grêmio parou era o quinto colocado, com a vitória de ontem, e voltou a ser mas foi para lá em lomba abaixo, né, Jair? Ele não vivia um bom momento. É difícil dizer isso, né? Classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, mas as atuações, vamos dizer assim, do Grêmio estavam deixando um pouco em dúvida o torcedor. Nós gremistas ficamos assim um pouco chatos nos últimos anos. A gente acabou acabou sendo obrigado a aceitar essa realidade, assim, de ganhar. Isso, que sempre está por cima, né? E se conquistando títulos a cada 3, 4 meses, enfim. Mas realmente o Grêmio voltou jogando muito bem. Como eu disse, ficava a dúvida, né? Como é que o Grêmio agora, sem o Arthur de forma definitiva, vai ajustar a mecânica de jogo? O Renato daqui a pouco vai usar um sistema mais marcador sem o Arthur? Não, ele utilizou o Cícero, que é o jogador que tem a característica, claro, qualidade a gente sabe que é bem diferente, mas a característica mais próxima do Arthur, colocou o Cícero para jogar. O Cícero jogou muito bem naquela posição. O Maicon, que era dúvida, foi para o jogo, jogou até o segundo tempo, acabou tomando o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Vasco, mas o Grêmio teve uma atuação muito boa. Everton, mais uma vez. O Jeromel é impressionante, voltou da Copa do Mundo. Olha, 90 minutos o Jeromel não perdeu uma dividida, uma bola, perfeito em todas as jogadas. E aí é como aquela história, né? O teu companheiro faz tu crescer também. O Bressan teve uma muito boa atuação também. Até gol fez. O Jeromel não pode ser desse time. Exatamente. Né? E aí o Grêmio que vai ter uma sequência muito forte, né, no mês de agosto, Rodrigo e telespectadores. Porque o Grêmio tem Copa do Brasil, Libertadores e a continuidade do Campeonato Brasileiro. Então, nessa sequência, até o início de agosto, o Grêmio ainda tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, onde vai jogar com a equipe titular e quer somar o maior número de pontos
para poder, quando chegar lá em agosto, vai começar aquele revezamento de equipe. Nosso operador Pedro está me falando aqui no ponto eletrônico, Jair, que a gente tem que mudar de assunto, senão ele vai cortar o nosso áudio. Maravilha, então. Ele disse que esse assunto não agrada a ele. Por que será, né? Pedro, Colorado, né? Colorado. Talvez isso. Mas o Internacional hoje à noite, né? Se vencer, volta à quarta colocação. Ô Jair, falando sério agora, tu gosta de bater uma bolinha com o Renato Gaúcho, né? Eu ouvi a coletiva, tava tu lá levantando a bola para ele chutar. É isso, que maravilha. O Renato é uma figuraça, sabe que eu já disse isso em outros momentos, felizmente tenho uma amizade legal com o Renato, e o Renato, ele, de certa forma, ele faz um estilo, um personagem, né? Na frente das câmeras, nos microfones, passa aquele jeito talvez um pouco marrento, que ele é o bom, enfim, mas nos bastidores, e isso, qualquer pessoa que for lá e conversar com, desde do pessoal da cozinha lá, que faz a comida dos jogadores, o pessoal que trabalha na fisioterapia, enfim, todas as áreas do Grêmio, todos adoram o Renato pela pessoa que ele é. E é incrível essa convivência, enfim. O Renato é uma figuraça, além de tá mostrando um trabalho maravilhoso. Podia fazer um convite para que venham a Vale TV, né? Com certeza. A Vale TV já esteve lá no CT, né? Não Gravando com o Renato. Não Renato, na verdade. A Carol, né? Sim. Aí, Carol, musa do Grêmio, musa da Vale TV. Aí vai ser meio complicado, mas a gente tem... Ele não deixa, né? Olha, talvez. E a piadinha dele no meio da coletiva, hein? Perguntado do Douglas. Eu tinha feito a pergunta coletiva, cada repórter tem direito a uma pergunta. Eu tinha feito uma pergunta sobre a questão da sequência do Grêmio, justamente essa maratona de jogos que é vizinho. E o colega, se eu não estou enganado, da Rádio Guaíba, o Jason Lisboa, perguntou sobre a atuação do Douglas, o retorno do Douglas. E aí o Renato brincou, né? Ele disse, olha, o Douglas, antes da Copa, já estava recuperado clinicamente das 2 cirurgias, mas ele estava gordo. E quase que daí ele disse, olha, quase que eu tive que pagar uma outra cirurgia bariátrica, emprestar um dinheirinho, né? E aí, enfim, daí eu já entrei na brincadeira também, enfim, mas sempre um convite legal. O Renato que foi importante na tua cirurgia, sem né, dúvida, já? É importantíssimo. Quantos quilos, Jarão? Mais de 40 já. Menos 40. Menos mais de 40. Isso. Exatamente. O meu amigo Giovanni Zambelli, tem alguém nos mandando mensagem aqui. Além da Aline Dorscheid, está dando boa noite, Rodrigo e super bancada, obrigado pela tua audiência, Aline. Uma senhora chamada Patrícia Ferreira, tu conhece? A dona de casa, né? Rodrigo, é a que querido, manda lá. Boa noite a ti, esta excelente bancada. Esta barba quer dizer que o Zambelli te influenciou e terá parceiro na volta de moto? Sim e não, tá, Patrícia? Eu não moto, não sei nem como liga, assim, morro de medo. Eu vou botar um sidecar na minha. Talvez. Do lado e tu vai ali e a gente vai. Mas a barba junto. A barba não é bonita, fechadinha, que nem é ruiva, algumas mais brancas que a do Zambelli, mas é. Oi, Zambelli, muito boa noite. Boa noite. Mais uma vez na bancada, né? Depois de um tempo ausente, né? Muito correria, o trabalho, bastante, graças a Deus, né? Tudo correndo bem. Coisa boa. Na vida, né? E fiquei aqui no ar, né, no meio de um bate-bola, que eu não entendo de nada, não conheço ninguém, nenhum jogador e nada, mas vi que parece que o Grêmio é um bom time, né? Então, não sei. E os colorados aqui estão bravos. Desde 1913. Mas eu sei que no fim de semana teve VIP Series, que é uma corrida de carro, de quilômetros de arrancada. Então, essa parte eu tô dentro. Agora, a parte do futebol não... Tô totalmente por fora. E como foi o fim de semana? Tava bom. Fim de semana com a família, claro, né? Fim de semana. Vitor Teixeira na audiência, estamos curtindo aí. Abraço, Vitor. Muito boa noite, doutor Tobias. Muito boa noite, muito boa noite essa bancada. Gripado Falcão. Gripadaço, quase Falcão. Tobias suíno Falcão. Praticamente. Não era suína, né? Não, mas olha, foi forte. Tudo bem agora, né? Agora tá tudo se encaminhando para a normalidade. Muito obrigado. Depois de um tempo também afastado aqui da bancada, agora voltando às atividades não só do trabalho, mas também aqui na bancada da Vale TV. Ô Tobias, como é que ficou essa história ontem? O MBL, né? O MBL, pleiteando. O TSE. O TSE era previsível, porque na verdade começa pela ilegitimidade ativa deles, né? Eles não têm legitimidade para poder propor esse tipo de ação.
O momento não foi um momento oportuno, porque a candidatura ela não se efetiva a partir do Inter. Do dia 15. E falando sobre o Inter, o Alisson foi vendido por 16,1 milhões de reais para o Liverpool. De euros. Esse é o valor que entra para o Internacional. 16 milhões de reais para o Inter. Para o Inter, isso. O valor em euros. Então, o Inter não vendeu ninguém, mas ganhou nessa janela. Já ganhou com o Fred também. O Alisson já era bonito antes, agora então. Vai para casa dos Beatles lá. Diz que valorizou muito o campo do pessoal ali. Do americano, né? Que é onde jogou ali, né? Mas o MBL ficou muito claro que é o que o MBL sempre faz, que ele sempre quer fazer, que é ganhar likes. Isso aí ficou evidente nessa ação. Mas a Rosa Weber deu... dura. Eu acho que ela foi coerente com todas as outras decisões que ela vem tomando, né? O que eu acho que o MBL não esperava era que, na verdade, esperava, porque, enfim, já sabia da condição deles, eles não são bobos, eles sabem o que eles fazem, né? Mas eu achei muito interessante ontem, eu gostaria de falar sobre uma matéria que eu assisti por acaso do Globo Repórter, a respeito das fake news. E é muito interessante, né, a forma obscura em que as propagações, as notícias falsas, elas vêm se alastrando. E o MBL, a gente sabe que é um dos maiores propagadores de fake news aqui no Brasil, e é incrível como essas pessoas conseguem ter seguidores, né? Então, assim, ele e enfim, seus correligionários. Eu quero saber de ti como fica todos esses movimentos, o que vem pela frente aí na nossa conexão política, o que tu está enxergando para os próximos passos. Me parece que isso não tem nada a ver com o ex-presidente Lula estar livre e poder concorrer ou não. Né? Não. Foi apenas uma resposta jurídica apropriada à provocação jurídica também. A minha opinião pessoal sobre a candidatura, a eventual candidatura do Lula, é que está dentro do acordo nacional, do grande acordo nacional. Não pode ser candidato. Não vai ser candidato. E se for candidato, vai ser barrado logo. Né? Eu acredito que vão sim, né, enfim, colocá-lo na nominata, mas logo de cara já vai entrar uma enxurrada de ações e, consequentemente, acho que não vai prosperar. Juridicamente, tem fundamento para prosperar, né, até a decisão que transite em julgado, isso é claro, na lei da ficha limpa, muito embora os Mervais e ditos entendidos de ciência política digam Mervais é um sujeito isso? É o sujeito, subjetivo, é um adjetivo. Aquele sujeito da Globo News que eu ainda tenho paciência para assistir, mas sim... né? O doutor Henrique Abel veio essa semana aqui e disse que não tem mais paciência. Não tem mais paciência? Não. Esse final de semana, quando eu vi aquelas decisões deles... Mas ele é a voz de muita gente. Com certeza. Muita gente que especialmente não sabe o que está falando, né? Mas, porque aqueles comentários... Pegou pesado, doutor. Não, é incrível, porque os comentários que, por exemplo, o caso do Favretto, né, do desembargador, os comentários que eles colocavam eram inacreditáveis. A gente não... Saiu ontem, hoje, né, que o CNJ intimou o Moro, o Favretto e o Gibran. Isso, e o Gibran. Né, exatamente. Então, vamos ver o que vai dar. Mas não tem muita expectativa, não, honestamente. Eles têm 15 dias agora para se manifestar no CNJ, e agora a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aline Lorscheid nos avisou aqui, gol do Inter, Yupi, diz ela. E tem um rapaz dizendo aqui, saudades de vocês, abraço Rodrigão, diz para esse jovem bem no canto da tua direita pentear o cabelo. Cauê Malman, conhece ele? Ralf Cardoso, muito boa noite. Conheço o Cauê e não podia esperar outra coisa dele. Ô Ralf, deixa eu já te atropelar e te dizer que ontem eu te liguei em minutos emocionado quando eu tive a notícia do que está acontecendo na nossa cidade de Novo Hamburgo. E eu imagino a tua emoção em poder dar essa notícia para Novo Hamburgo. Me arrepia, me emociona
pensar, Ralph, eu sei que tu tens a dimensão disso, do que vai ser 1.300 e quantas? 1.325. Crianças, jovens, né? Jovens e crianças, das escolas, de 53 escolas municipais da nossa cidade, que vão receber instrumentos musicais, que vão ser preparadas, e quem sabe amanhã nós teremos aí 50 orquestras municipais na cidade de Novo Hamburgo, Ralph Cardoso. Eu estou elucubrando muito, ou é mais ou menos isso que representa essa mudança de rota na vida de mais de 1.000 crianças, Ralph? Pois é, Rodrigo, quando tu me ligou, emocionado, não podia atender porque eu estava chorando. Estou brincando um pouco, mas sim, acho que essa emoção, assim, ela dá conta primeiro de algo incompreensível, que é de nós termos, e isso já está em andamento, né, articulado 4 núcleos de orquestra, uma parceria bastante importante com o Instituto Arlindo Ruggieri, que é o instituto que mantém a nossa Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, mais a Secretaria de Educação, com a Maristela, nossa secretária, assim, não só comprando a ideia, como formatando o processo como um todo junto com a gente. E na virada de um dia a gente passa, então, destas 4 orquestras, mais um outro núcleo que vem sendo financiado agora pelo programa do BID, de Prevenção à Violência, né, com outras 40 crianças. A gente, então, de 140, né, dorme com os futuros 140 possíveis músicos ali, ou enfim, instrumentistas ou gurizada atendida num processo como esse, e vai... que já é um projeto massa. Que já é algo significativo, né? Eu acho que é para além de simbólico. Ele já nem sabe o que está acontecendo. Já. E a gente, numa oportunidade assim importantíssima que a cidade teve, que recebia o ministro da Educação aqui na Fundação Liberato, a gente buscou a agenda para que ele fosse à prefeitura, para que nós pudéssemos apresentar, junto com a prefeita Fátima, o programa como um todo, né, do Núcleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo, que pretende estabelecer musicalização massiva assim, na nossa cidade. Obviamente nós falávamos de um projeto extremamente audacioso, ambicioso, inédito, e que sabíamos que o caminho seria muito difícil, né, e algo muito distante. Já aconteceu, né? A gente já venceu esse caminho, já venceu essa etapa. A gente vai ter em Novo Hamburgo, a partir do ano letivo, né, de 2019, em função da burocracia necessária para fazer o vínculo do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação com a Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, para transferência de recurso, para ajustar, enfim, o sistema como um todo. Mas nós, a partir de 2019, teremos provavelmente o maior projeto de musicalização do país, tá? 1.325 jovens receberão violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Uma orquestra em cada escola de ensino fundamental, com 25 jovens em cada uma delas, né? Então, se a gente for falar de número, né, a gente está falando de algo muito significativo, né? Desde que se tornou notícia, assim, no final da manhã de ontem, isso, eu venho recebendo comentários, ligações, mensagens assim de muitos amigos e muitos conhecidos e algumas pessoas que eu não conheço, tentando construir um pouco do que vem a ser isso, né? Não tem, das pessoas, obviamente, com as quais eu já tratei desse assunto, não tem nenhum paralelo no país acontecendo hoje, né? Não tem algo desse tipo, na proporção que a gente estabelece, né? Se nós pensarmos numa cidade com aproximadamente 250 mil habitantes, né, ter um número deste num programa público municipal desse porte, não tem. Se nós pegarmos programas localizados, como a Orquestra Bacarelli, enfim, em número absoluto a gente deve ter um número menor do que esse que nós vamos ter em Novo Hamburgo, né? E consolida um processo como um todo, que é valorizar a profissionalização também dos músicos hoje que integram a nossa Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, que é maravilhosa. É mais uma etapa desse trabalho. É mais uma etapa. Então, Novo Hamburgo tem uma tradição em música, a nossa orquestra tem mais de 65 anos, tem 66 anos agora. Ela é reconhecida como patrimônio imaterial da cidade. Tem músicos fenomenais. Eu vim do ensaio da orquestra agora, né, para cá, para uma reunião que tinha já, antes de saber do que estava por vir, assim, a gente já tinha programado esse diálogo lá.
E que, obviamente, ele se dá em outro contexto, né? Ele se dá no entusiasmo, porque nitidamente o músico profissional percebe, de orquestra ainda mais, percebe o que está por vir, né? Quando a gente tem 1.300 jovens ou mais de 1.300 jovens, a gente está falando de uma média, né, entre 3 e 4 pessoas na mesma família, de imediatamente impactar mais de 5.000 pessoas. Né? Imediatamente. Se a gente associar isso à comunidade escolar ou os alunos do mesmo turno, se a gente quiser puxar para baixo essa média, a gente está falando de aproximadamente 20.000 alunos. Né? Se a gente falar que cada orquestra desta, na sua comunidade escolar, ou na igreja do bairro, ou na associação de moradores, ou no campo de futebol, ou no encerramento de ano no centro da cidade, ou no Natal, na festividade, fizer uma apresentação, né, a cada 3, 4 meses, a gente está falando que o público impactado com isto pode chegar a 100.000 pessoas, né, em um ano. Então, para mim ainda é difícil tratar um pouco de número, né? Eu sei o que está acontecendo, mas eu não sei se eu entendo o que tem por vir, né? Porque não tem, e essa é uma... falando isso no primeiro ano, né? Do primeiro ano, né? Da implantação do programa. No momento seguinte, elas estarão ali, ou já em Porto Alegre, ou já participando da nossa Orquestra Sopros, e amanhã serão outras. É um ciclo que vai se alimentar, que transforma Sim. isso numa coisa gigante, fantástica. É enorme, Sim. Tem, eu acho que tem uma experiência assim que me formava a convicção do que a gente pretendia, né? Eu durante 3 anos, talvez um pouquinho mais, 3 anos e um pouquinho, eu participei do Instituto dos Meninos Cantores ali no coral dos Canarinhos, tá? E que tinha uma vertente muito forte em relação à musicalização, à música instrumental, a instrumento de orquestra, né? E tenho muitos amigos músicos que foram forjados ali no Instituto por conta da oportunidade que tiveram, né? Eu lembro que naquela época o conservatório do Instituto ele recebia bolsistas pagos pela municipalidade. Na época o professor Salé investia com a Secretaria de Educação em bolsas para que alunos estudassem nos Canarinhos música, na Musicinos, no Luizinho, judô, na ginástica, tênis no Aliança. Então tinha um investimento importante, né, na construção daquele cidadãozinho ali que estava ali com 8, 9, 10, 12 anos. Né? Então, naquele momento, eu vivi algo que consigo hoje imaginar o que veio a ser depois para quem quis e quem teve disciplina, para além de talento, né? Porque eu não tinha nem talento nem disciplina para ser músico, então não deu certo esse negócio. Mas amigos meus muito queridos, e tenho um especial assim que sou encantado, né? É daqueles irmãos que a gente escolhe ao longo da vida, assim, que é o Luciano Gatelli, e vários outros, mas o Gatelli eu penso que ele é mais simbólico por conta da trajetória que ele conquistou, né? O Gatelli é filho de trabalhadores, os pais se mudaram para Torres no período em que ele estava no Instituto, né? Ele foi interno no coral no Instituto, na época que tinham ali 6, 7 guris que ficavam internados ali para poder estudar música, né? O Gatelli se formou em música na URGS, ele fez o mestrado dele na França, morou 6 ou 7 anos na França, se especializou nos Estados Unidos durante mais 3, 4, 5 anos, e hoje ele está tocando na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que é a segunda mais importante orquestra do país, né? Então, sem nenhum demérito, mas eu perguntava para ele, porque ele estava para ter o nenê com a esposa e tal, eu disse, cara, por que vocês não vêm para Porto Alegre, mais perto de casa, essas coisas todas? Ele disse, Ralf, se eu for para aí, né? Eu disse, pô, mas aqui tem a OSPA. Cara, para mim, no estágio que eu estou, é regredir na carreira, né? E a gente tem na OSPA algo maravilhoso, encantador, e de fato né? Não há nenhum menosprezo nisso, né? Mas profissionalmente, a Filarmônica de Minas Gerais, tu consegue subir no país se tu for tocar na OCESP, né? Então, e nós estamos falando de um guri desses que nós vamos atender, né? Nós estamos falando do Rodrigo Solton, que faz casamentos, eventos, Brasil afora, que também é oriundo dos Canarinhos, também é oriundo do Instituto. Exatamente, né? Estamos falando do Cláudio Veiga, o Irã. Irã Jorge da Silva, né? A gente está falando do Lincoln, regente, maestro da orquestra hoje, exatamente. Começou ali também, né? Reinaldo Ávila, André Ventes, que além de músico, né? Cello, Reinaldo também tem uma trajetória Brasil afora, né? Exatamente, né? É luthier, Marcelo Fier, que é, além de professor de violino, de filosofia. Dá para botar o Feijão nessa conta, hein? Eu não sei se o Feijão é do Luizinho. Eu acho que é do Luizinho. Dá para botar na conta? Podemos contar ele junto? Tá, Feijão, essa tua também, tá?
Não, com certeza. Que nasceu ali, que começou. Com certeza. Não, mas é isso, tu entende? Estão fazendo, o Feijão vive da música dele. Mas é isso. Tu entende? A gente está falando de... E esta é outra busca que a gente está fazendo hoje na Secretaria de Cultura, que é construir indicadores, né, dessa economia criativa que a gente não tem na cidade. A gente não sabe quanto hoje significa uma emissora de TV, no movimento financeiro que isso gera, né? Porque isso faz parte da indústria criativa. Então a Vale TV impacta na economia, ela contrata pessoas, ela busca receita, ela tem patrocinadores, ela compra equipamentos, tá? Fomenta a cultura, né? Ela é palco, ela é vitrine para o que se produz na cidade, né? Então a gente tem, numa emissora de TV, características como essa. A gente tem escolas de dança, a gente tem escolas de música, a gente tem orquestra e vai ter várias outras orquestras, a gente tem grupos de teatro, né? A gente tem casas de espetáculo, a gente tem 12, 13 entidades vinculadas ao tradicionalismo, né? Algumas com as suas sedes, fazendo eventos, vendendo bebida, fazendo rodeio. Tia, nós estamos falando de alguns milhões de reais, né? A gente está falando, por exemplo, da bilheteria do cinema, do shopping, está nesse pacote. A cidade não sabe, porque nós não sabemos de fato, qual é a circulação e o que representa na economia local esse investimento, né? Na verdade, tu tem um patrimônio aí intangível para algumas gerações, né? Esse projeto, na verdade, pelo que tu está apresentando, é interessantíssimo, especialmente porque ele vai gerar uma inclusão social para uma série, todo um nicho de pessoas, de crianças, de adolescentes que daqui a pouco não teriam oportunidade de ter contato com a música, e a música é um instrumento integrador, né? E além disso, né, Tobias, a própria criança, enfim, que estiverem inserida nesse projeto, as famílias vão estar participando. Exatamente, então por isso que daqui a pouco uma situação vai levando a outra, vai gerar 100 mil, né? Comunidade, foi essa relação que vocês fizeram de um impacto para 100 mil pessoas, porque gera uma relação para toda a família. Quando eu tocava piano com 5, 8 anos, envolvia toda a minha família nas apresentações e tal. Então, a música, ela é um instrumento que gera essa união entre as pessoas que estão ali. E, claro, vai gerar também, vai fomentar um novo trabalho, as pessoas vão se ver com uma oportunidade. Eu costumava dizer, antigamente, que eu não morria de fome, né? Eu ia poder ir para qualquer lugar, mas algum lugar eu ia saber, eu ia tocar algum instrumento e de fome eu não ia passar. E hoje tu está advogando? Hoje eu estou advogando porque, né, enfim, o Ralph falando ali e eu na minha mente fazendo cálculos da iniciativa privada, vendo essa iniciativa, né, e tu tocou exatamente no segundo que eu ia falar, tu tocou, e o Tobias hoje advogando, mas tocando piano desde os 5 anos, e eu vejo através da música uma entrada da criança, do adolescente, em uma instituição para poder estudar, poder ter outra formação, ter outra carreira e vir agregar mais ainda e começar a espalhar. E através da música a gente consegue atingir o município inteiro com esse projeto. Pelo que eu escutei, no mínimo, o município inteiro já vai ser atingido. 84 escolas municipais, 87, 84 escolas municipais, 53 então, eu acredito, né, ensino fundamental. Além de criar e fomentar a música, né, ouvir ali na frente termos grandes músicos aqui em Novo Hamburgo e na região, através desse projeto, acima de tudo, está construindo o cidadão, né? Porque está envolvido com toda uma comunidade a rota dela, né, em situação de vulnerabilidade, exatamente, com certeza algumas dessas crianças, ela está alterada. É que a música mexe exatamente com essa rota. Não tem jeito, essa criança não vai ser um problema social, ela vai ser um fomentador social. Perfeito. Fatalmente. A música requer uma advogado, postura, mas né? ele continua com o estúdio dele, produzindo, está lá no Vidibula, construindo. Aqui, ó, Lucas Malman tá dando parabéns aqui, batendo palmas, e o Dejair Krumen tá dizendo: golaço da Secult, música é inclusiva, tomara que sobre recursos para encenar teatro também. Secretário Ralph, dá para fazer tudo, secretário Ralph? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro.
A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta ao programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente ficou... Dizem que o intervalo... aqui, né? Dizem que o intervalo é melhor que o ao vivo, né? Não, a gente está preparando uma edição no final do ano. A gente vai ter só com making off. Só dos melhores momentos. Maravilha. Os intervalos. Eu gostaria de fazer uma colocação ao Ralf. Eu tô nas nuvens com esse projeto. Tô vislumbrando aqui várias coisas. E a minha filha, que está aqui, né, conosco, ela fez parte e vai voltar agora a participar do coro da Fevale. E eu já fiquei observando essas escolas todas que vocês vão fazer esse trabalho, cada escola com um coro, cada escola com um coral. Gente, eu estou pegando números já absurdos, né? Mas tô muito feliz. Ganhei um mês hoje com essa aí. Estamos no ar no oferecimento central de alarmes, Mercator Feiras e Eventos. Vem aí a Geronto Fer, Brown Móveis, Sebratel e Locfer Fechaduras. Secretário Ralf, eu te provocava antes de nós irmos para o intervalo a partir daqui da provocação de Jair Krumena, né? Tomara que sobre recursos para ensinar teatro também. A gente está nas oficinas... está provocando. Ele está te provocando. Dejair, a gente não pode fazer teatro com sobra. Puxa, me arrepiei mais um pouco recurso agora. Pro teatro, não é a sobra do que... Claro que é uma brincadeira com o Dejair, que é um entusiasta assim, da cultura, um militante extremamente importante assim, na história da cidade. Sei que a provocação é válida e ela faz a gente andar mesmo, né? Então, comemoro com o Dejair e certamente penso a mesma coisa. Não sobrar recurso, né? Porque eu acho que ele tem que ser investido no que foi planejado investir, mas necessariamente a gente vai ter sim investimento também em artes cênicas. Não se sabe se nessa monta, porque aí sim é o senso de oportunidade. A gente teve uma oportunidade agora com esse projeto já finalizado, desenhado e andando, né? Então... Mas já tem, secretário Ralf, apoio ao desenvolvimento de audiovisual.
tem oficinas do BID que já estão rolando aí, né? Essa é uma outra boa notícia que me parece que passou um pouco de cantinho nela. E eu fui olhar, nós temos aí aberto inscrições para... Estão preparando padeiro, estão preparando garçom, estão preparando cozinheiro, e estão preparando mão de obra, gente qualificada nas áreas de audiovisual. Sim. Dessa usina criativa que tu tratas. Né? Exatamente. A gente está, de fato, assim, é uma escolha da prefeita. Apostar não é o termo, assim, mas investir numa nova matriz econômica também. Criar alternativas para a economia da cidade. E de vários levantamentos que nós fizemos dentro do ambiente da indústria criativa e da arte, especialmente, o mais potente deles hoje é o audiovisual, porque é dos poucos fundos nacionais que tem financiamento de fluxo contínuo. Né? A gente tem hoje a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que através do Fundo Setorial do Audiovisual tem milhões disponíveis, como eu falei, de fluxo contínuo, ou seja, é um fundo que se renova, né, anualmente, e que, para trazer um pouco isso... 1 bilhão por ano, contingenciado de 5 bilhões que estão lá parados, que podiam estar na economia do Brasil. Mas que tem, para além disso, né, Rodrigo, tem a expectativa desse valor ser ainda maior, porque hoje esse recurso vem da taxação ali de publicidade, enfim, de produção audiovisual, também das telefônicas. Né, 1% da conta telefônica vai para esse fundo. Vai para esse fundo. Né, e agora está em fase final de estudos dentro da Ancine como cobrar, né, o serviço de streaming e de vídeo por demanda. Né. Então nós estamos falando de Netflix, a gente está falando de Amazon, que vem para a América Latina com os 2 pés. Né, ela vem disputar o mercado da Netflix. Né. A Apple vem com um investimento ainda maior do que a Amazon, que é maior do que da Netflix, nos próximos 2 anos também, para disputar o mercado mundial em relação à geração de conteúdo. E eu não estou falando de comprar produto pronto. Eu não estou falando de caras chegarem na prateleira da locadora e exibirem o filme, né, mesmo o de ontem. Nós estamos falando de organizações que estão comprando conteúdo, elas estão pagando para realizar. Isso. Eu quero a minha série, eu quero o meu filme. Né? Então, o que já é bastante forte, bastante sólido, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, ele vai ser encorpado por um recurso que ainda não está ali e vai passar, e que é maior do que o hoje disponível. Né? Para além disto, estas multinacionais, essas grandes empresas, elas não aceitam o financiamento, por exemplo, da Ancine. Elas financiam com investimento próprio, ou seja, os caras vão produzir séries, né? Como é o caso da Netflix, por exemplo, com a 3%, que é uma produção nacional, que, pelo que eu ouvi, mas eu não fui confirmar essa informação, não é uma fake news de má intenção, então, né? Mas acredito que seja assim. Né? Ela é a segunda série mais vista mundialmente que não em língua inglesa. Né? Então, a gente está falando de uma qualidade de produção nacional, que a gente sabe, a gente conhece isso, né? Mas isso não está pulverizado assim como a música erudita não está, a música instrumental não está. Né? Então, cabe a gente construir esse ambiente. O Brasil ainda precisa, claro, passar por um marco regulatório desses instrumentos de streaming e tudo mais. Sim. A própria ECAD também, né? Ele tem que, enfim, ficar muito mais transparente do que ele já é, mas existe um caminho muito próximo aí das grandes majors, né, dos streamings, especialmente da Apple, que é a grande expoente nos Estados Unidos ainda hoje, né, que aqui no Brasil não está tão forte, especialmente porque, claro, a entrada do mercado ainda não é acessível para o grande público, mas a geração, a criação de conteúdo e esse novo formato que o Netflix trouxe aqui para o Brasil foi muito interessante. Isso aí está desbancando, né, inclusive a televisão tradicional. É uma tendência mundial isso, né? Enfim, eu que trabalho numa rádio web, por exemplo, a gente sabe o quanto é importante essa geração de conteúdo, e aí trazendo para o visual, né, para a imagem, é mais importante ainda, e é uma tendência muito grande cada vez mais
tu poder assistir ou produzir de uma forma até pessoal, enfim, e colocar o conteúdo que tu queira à disposição do público, e o público poder acessar em qualquer horário, a qualquer momento, não ter mais a história, né, que a gente dizia, a criança, o desenho, passa até o horário. Não, ela vai assistir a hora que ela quiser, o filme, assim, o conteúdo que for. E isso cada vez mais está se disseminando, e, bom, com a entrada de uma Netflix, que já está aqui, com a entrada da Amazon, que está chegando, como o Ralph disse, com a Apple, que vai vir forte também. Bom, o mercado cada vez vai ficar mais competitivo. Né? Eu vejo isso, eu vejo a qualidade dos filmes produzidos pela Netflix, por exemplo, os documentários, a qualidade que não é aquele enlatado para vender tantos ingressos, para vender para a locadora, é a qualidade do que está sendo passado, a qualidade do que está sendo pesquisado para formar uma série. Eu estou assistindo uma série da Netflix agora, que eu estou encantadíssimo, estou encantado com uma série que é deles, a série que fala sobre filosofia e psicologia, e sim, é de uma profundidade grande, mas Merli, exatamente, mas ele não seria, ele não, no mundo comercial, ele não teria um valor, ele seria mais um filme qualquer. Assim, mas a profundidade dele em um mundo da filosofia e da psicologia é enorme. E hoje nós debatemos isso. O NAP está com um programa muito bom, que está fazendo um debate semanal a cada episódio de Merli. Então, para você ver a dimensão que isso atinge, né? Mas isso fala, isso conversa com o que estava mesmo falando, né, agora há pouco, de fazer um grupo, aliás, a região aqui se tornar um polo de criação de conteúdo audiovisual, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente não tem porquê. E aí comunicando para o público local, né? Exatamente. Assim como a Vale TV, eu acho que tem um papel fundamental nesse sentido de gerar, criar muito conteúdo relevante aqui para... Quantas bandas tu trouxe para cá já? Deu luz a essas bandas aqui, Tobias? Aqui da região? O Estúdio ao Vivo... O Estúdio ao Vivo tem muito... Todo mês são 4, 5 bandas. São muitas 3 bandas. 3 ou 4 anos já de projeto? Eu acho. Mais de 150 bandas, com certeza. Nossa. Então, só desse projeto do Estúdio ao Vivo... Que apresentam esse trabalho, muitas vezes, para vender seu show. O documentário, que agora já está indo para a segunda parte, segunda temporada, projeto, né? Então são conteúdos de relevância social tão importantes que isso deve ser espalhado, deve ser incentivado. Então acho que a Secretaria está de parabéns por estar Dr. Mário Bocassi está colaborando com esse discurso. Temos grandes músicos na cidade que podem ensinar e formar. Espero que novamente se crie uma orquestra com esses novos músicos. Eu acho que temos 53 orquestras e mais, talvez, desdobramentos que a gente não possa imaginar hoje, né, Ralph? Como eu comentei, assim, né, eu ainda não tenho ideia do que vai ser, né? Eu tenho ideia do que a gente está implementando, né? A potência disto, ela é muito grande, ela é muito alta. Qual é exatamente, eu não sei, né? Mas que a gente vai colher uma geração diferente, né, a partir de 2019, eu não tenho a menor dúvida. E eu penso que isso incorpora, né, quando o Rodrigo falava ali das oficinas do BID, eu acho que é importante assim, trazer para dentro do mesmo contexto. Novo Hamburgo, e eu não estou falando nem da entrada de um programa de musicalização como esse, né, mas Novo Hamburgo, e aí eu não erro dizendo, hoje vem implementando o maior programa de prevenção à violência do estado do Rio Grande do Sul. Né, vem implementando o maior programa de prevenção à violência que a história da cidade já teve. O que o Rodrigo falava ali de estar formando padeiros, de estar formando manicures, sim, é verdade. Né? A gente, no ambiente da cultura, a gente mirou em iluminação, em cenógrafo, dentro desta mesma formação, ou seja, a gente está formando essa figura. Dentro do programa que vai ser iniciado com a entrega do Centro de Inovação Tecnológica, a gente vai estar ampliando esse programa de formação em audiovisual, também para os níveis intermediários de produção, ou seja, a gente vai estar formando cameraman, a gente vai estar formando eletricista, a gente vai estar formando iluminador, a gente vai estar formando... Esses são os cursos abertos? Essas vão ser especializações que a gente vai trabalhar ali dentro, né, dentro do CIT,
numa parceria também fundamental com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque se enxerga, como eu disse, o governo hoje enxerga no audiovisual uma matriz econômica potente e possível, né? Das oficinas que ficam vinculadas hoje ali à Secretaria de Cultura, uma delas é a de comunicação cidadã e audiovisual, né? Nós vamos atender 640 jovens, né? A Fevale foi quem venceu o processo de escolha e vai ser a executora desse programa, que vai trabalhar nos territórios, né, autorizados ali no convênio com o BID, no contrato com o BID, que antigamente nós tínhamos Santo Afonso e Canudos, né? Nós propusemos ao BID na chegada que esse território fosse estendido para Quefas e Boa Saúde, por compreender que a bronca lá é muito semelhante, né? A dificuldade lá é muito semelhante, a necessidade lá é muito semelhante. O BID atendeu essa demanda e nós vamos levar para lá, então, essa formação que vai falar de mídia, que vai falar de como se enxerga, né, o que vem sendo dito sobre estas comunidades, né? Então vai fazer uma releitura da realidade local, mas vai também capacitar que esta gurizada conte isto em audiovisual, né? Que termine o ciclo de formação ou essa oportunidade produzindo alguns conteúdos para a web, principalmente, né? Porque a gente também não pode materializar algo que depois seja inalcançável. O cara não pode pegar uma câmera profissional. Vai estar na Vale TV, evidentemente. Não, mas é isso, né? Mas é uma produção que não dá para a gente exigir que essa gurizada saia de lá depois desejando uma câmera que vai custar 40 mil reais, 15 mil reais, 6 mil reais, né? Mas vai saber fazer com o telefone dela. Vai saber editar um vídeo, vai saber como buscar a melhor forma, como é que se trabalha o melhor conteúdo. E destes, né, e aí eu retomo ali a ideia do Centro de Inovação Tecnológica, tanto quanto na música, a gente também quer perceber os talentos e quer fazer esse filtro, né? Nós vamos pegar a gurizada que é destacada nesses programas pela mão e vamos carregar no colo. A gente vai fazer o que o esporte faz, ensina a fazer, que é ter profissional, ter possíveis profissionais trabalhando com conteúdo para alta performance, né? Então a gente quer encontrar o artista possível, né? Vai sair gente, vai sair expoente dali, né? E quando a gente fala nisso, a gente fala em dramaturgia também, né? Naturalmente, né? Não é só documentários, não é só e a gente está falando de um ambiente, ficção. A gente está falando de um ambiente. E aí entra o teatro, né, Deja? Exatamente. Não, e aí entra a direção, né, Deja? Entra tudo desse contexto, né? Mas a gente está falando, e é algo que eu venho construindo também muito assim a partir da opinião do Rodrigo aqui da Vale TV, esse ambiente do audiovisual com a potência e a realidade que a gente pode agregar, né? Então já foram 2 reuniões importantíssimas com a Ancine, né, para que a gente apresente demandas já organizadas para a agência, ao mesmo tempo em que estas 2 agendas foram importantes para a gente compreender o processo de chegada, né, e de acesso assim, a esse financiamento. Então, no próximo período, abre um edital agora que a gente vai participar dele. Esse investimento que a gente está fazendo hoje em audiovisual, ele vai computar como investimento válido para apreciação da agência enquanto um investimento em audiovisual, ou seja, a gente vai poder acessar recurso em função de estar investindo na produção e na formação, né? Esse recurso vindo para a cidade, a gente está falando de uma cidade que vai ver as pessoas filmando no centro da cidade, que vai se reconhecer eventualmente na agenda lá da Netflix ou de onde for, porque a série foi feita em Novo Hamburgo, tá? A gente vai ver a nossa gurizada podendo acompanhar como é que se edita um vídeo, né? Vai entrar no estúdio, vai ver a mesa de som e vai ver a mesa de edição sentado do lado do cara que é o cara, né? Para uma referência assim rápida e aí fico quieto um pouco, nós tivemos no ano passado o Paulo Nascimento, que é um dos cineastas gaúchos brasileiros que mais produz conteúdo hoje, né? Esse ano ele lançou 2 filmes, ele no ano passado lançou 2 séries e ele confidenciou que o caminho dele é série, muito mais do que cinema hoje, né? E no ano passado a gente teve a oportunidade de trazer ele para Novo Hamburgo para filmar o piloto de uma série que ele pretende vender, né? Que ele pretendia vender na época, isso vem muito bem encaminhado. Falcão, né, que é o fotógrafo que fez, se não me engano foi Rio 3, né, da animação ali, que mora hoje em Nova York, foi Disney, o fotógrafo que teve em Novo Hamburgo para fazer a fotografia deste piloto de série, que naquele dia, ou naqueles 2 dias ali de pré-produção e produção do dia, né,
foram investidos mais de 100 mil reais na produção, né? Obviamente que isso não ficou em Novo Hamburgo, porque Novo Hamburgo não tinha um catering para oferecer alimentação e tal, organizada como o ambiente audiovisual exige, né? Nós não tínhamos iluminadores na forma com que o audiovisual hoje opera, né? A gente não tinha equipamento disponível para alocação na cidade. Não estou falando de a gente, prefeitura, ter equipamento, estou falando de uma oportunidade de negócio de quem tem equipamento ou quem tem interesse em investir nesse setor, né? Para alocar. Né? Então, é uma cadeia produtiva, e nós estamos falando de um dia para um piloto de uma série. Né? Uma série, se a gente for pegar uma métrica, ela vai ter 13 episódios, 26 minutos, ela vai ter uma régua para... E o custo não é 100 mil, né? E o custo não é 100 mil. Né? E se esse produto for vendido, nós não estamos falando de pagar o custo. A gente está falando de 7 ou 8 milhões. Então, dependendo do modelo de negócio que a gente estabelecer para apresentar o financiamento para candidatos que queiram fazer o seu trabalho em Novo Hamburgo, e aí precisa desse marco regulatório local que permita, né? Então, juridicamente, a gente também tem que estabelecer regras e parâmetros e quebrar paradigmas, porque também não tem isso avançado nacionalmente, mas é ser possível sermos sócios das produções realizadas aqui. Exatamente. Né? Esse é o ponto que tu vai conseguir fazer a chave do reinvestimento. Exatamente. Né? Porque não é um dinheiro que sai do nosso bolso diretamente. Ok, mas só é acessado esse recurso se Novo Hamburgo for a chancela desse edital. Sendo assim, a gente pode construir as condições que a gente vai exigir. Né? Não pode exigir o absurdo, porque daí quem é muito bom não vai vir. Né? Mas dentro do que o mercado opera, nós podemos exigir que parte da mão de obra de X% seja empregada a partir de profissionais locais, que parte do investimento total seja efetivado ter a contrapartida. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, isto começa a fazer com que se perceba, né, que os nossos restaurantes podem oferecer esse serviço, né, que é comum em qualquer filmagem, inclusive comercial, né, inclusive publicitária, de, bom, eu tenho um artista que eu tenho que proteger aqui, eu não posso deixar ele em qualquer lugar. Eu tenho que arrumar um motorhome locado para esse cara ficar guardado lá dentro e só sair na hora certa. O casting, né, de locações, exatamente, né? Tu tem toda uma série estrutural que tu precisa estar abarcando, né, a chegada. Te anima, Tobias? Eu gosto demais. O audiovisual é uma... E é interessante, Tobias, o que o Ralf diz. Anos, mas... Por exemplo, não ter aqui em Novo Hamburgo, na região, por exemplo, o pessoal nem mesmo que para alocar, né, que nem tu falaste, equipamento, enfim. Ontem eu tive a oportunidade aqui, Rodrigo, de entrevistar no Conversa de Peso a produtora, que é de uma agência, enfim, de modelos e agora também está atuando nessa área de curtas-metragens, enfim, né? Ela fez uma parceria com uma produtora do Rio de Janeiro e eles vão ficar uma semana, a partir da segunda-feira que vem, aqui em Novo Hamburgo, de segunda a sexta-feira, filmando um curta são 23 crianças, são 20 de Passo Fundo, no interior, vários locais do interior do estado, Santa Maria, enfim. E essa produtora do Rio de Janeiro está tendo que trazer todo o equipamento de lá para cá. Imagina o custo disso. Né? Se Novo Hamburgo tivesse condições de ter alguém que pudesse local ou né, de alguma forma... Só manusear já é exatamente, ter né? essa possibilidade aqui talvez fosse muito mais simples. Né? O equipamento ele existe, ele está disponível, mas a grande diferença nessa questão é a forma que tu vai utilizar. Claro. Né? Então o áudio ele é absolutamente, ele vem sendo cada vez mais sendo exigido com novos equipamentos. Os equipamentos hoje eles estão uma questão de qualidade, né? Exatamente. Os preços eles são relativizados já por baixo. Então o que importa mesmo é a diferença do profissional que vai estar atrás daquele equipamento. Exatamente. Fazendo a captação de uma forma correta, utilizando o equipamento correto para a situação correta. Né? Então, se a gente pensar só na linha de frente, né? Sonoplasta, iluminador, a gente precisa de uma gama de assistentes de cada uma dessas áreas, que é um exército. Né? Uma das situações que essa produtora comentou ontem aqui no programa, ela disse, essa equipe de apoio, eles estão tendo que trazer tudo porque Novo Hamburgo não tem. Então, né, quanto custa a hospedagem, transporte aéreo? Né? Se o cara ficar hospedado em Porto Alegre, não nos interessa. Se o cara vier de transporte aéreo, não muda nada para gente.
se a gente tiver essa mão de obra qualificada aqui, não custa o transporte aéreo, não custa esta hospedagem para a produção e, ao mesmo tempo, tu vai fazer esse recurso circular no mercadinho lá do Primavera. É outro motor, né? Então, tem um entusiasmo muito grande, eu acho que tem uma liderança muito grande assim, da prefeita e uma perspicácia muito grande nesse sentido também, de indicar caminhos, mas acho que a gente tem que começar a perceber que essa cidade não pode ser azeda para tudo isso. Tu entende? Nós estamos numa fase de quanto pior, melhor, e isso não dá, não vai vir ninguém filmar se Novo Hamburgo for a cidade do caos. Entende? Se a gente comprar esta versão... Nós podemos plantar bananeira, né, com um violino cromado a ouro que não vai ter jogo. Né? Nós vamos cuidar da gurizada, mas ela não sai daqui. Né? Então, acho que a cidade tem que amadurecer assim. E se está azedo, não chega perto. Né? Não vai dar certo. Giovanni Zambelli vive da tua arte há algum tempo. Quantos anos? 10 anos. É isso, né? Indústria criativa, né? Teu trabalho, tua visão de mundo. Um investimento que eu bem que a gente está falando, uma lacuna que tinha, que eu observei e disse, essa lacuna me serve para investir. Fiz o investimento, fui atrás e há 10 anos inovando, né? Há 10 anos nessa área de laser, depois de passado 10 anos que começou a surgir outras empresas e outras clínicas de laser. Né? E hoje tu vai a São Paulo preparar teus componentes. Hoje eu tenho que ir a São Paulo para preparar cursos, para preparar eventos, porque o Estado, a cidade não comporta e o Estado também ainda não. Então eu tenho que ir até São Paulo e acabo deixando os recursos mais interessantes em São Paulo do que na própria cidade. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso programa. Vem aí o NAP, né? A gente tem NAP TV na sequência da nossa programação. Jarucuba, Atlético Paranaense empatou. 1-1, final do primeiro tempo. Está no intervalo agora. Um jogo triste com morno. o Atlético, né? Honestamente, eu torço pelo sucesso do co-irmão, assim. Honestamente. Ah, tá. Não um sucesso maior, talvez, do que o meu Grêmio. Não, eu ia dizer, tu quer que eu acredite. Mas eu troco agora, assim, o Campeonato Brasileiro para o Inter do Ralf aqui e do Pedro por um tetra da Libertadores, Pedro. É nada mal, né? Troco agora. Bom, Rodrigão, o ponto final de hoje é... Cada um ganhando aquilo que está disputando, né? Exatamente. Sobre a São Leopoldo Fest, né? Que está começando aí na próxima quarta-feira em São Leopoldo, grande evento da cidade. Então, certamente estaremos lá dentro fazendo algumas coberturas, né? Muito provavelmente fazendo uma programação Falamos também ontem já, da Vale TV lá. Então, fica o convite aí a partir do dia 25 de julho, a São Leopoldo Fest, pessoal visitar, conhecer e, claro, com acompanhamento da Vale TV. Já entrevistou a corte, Jairo? Desse ano não, do ano passado. Do ano passado, exatamente. Sim. Querida corte, além de linda e Soberanas, a OMA. E quem é que tu vai entrevistar lá, Jairo? Quem é a atração aí que tu quer? Puxa vida, esse ano de artistas tem Papas da Língua, Armandinho, tem a Noite Gospel, que sempre tem um público grande também. Então, certamente vai ser um grande evento, né? O MC Jampou vai estar por lá. Então, tem bastante... O Vidibula. A Vidibula, inclusive, vai ser uma grande banda que vai tocar lá, dia 27. Olha, é a noite do Papas da Língua. Vai estar junto lá. Vou estar tocando junto. É noite do Papas da Língua, né? Noite dos Papas da Língua. Olha aí, então. Os Papas vai encerrar o nosso show. Agora, hein, Rodrigo, será que vai ser difícil, mais difícil entrevistar o Papas da Língua ou o Vidibula? Eu acho que o pessoal da Vidibula, algumas pessoas da Vidibula são meio mascaradas. Tem os caras mais difíceis, tem os caras mais inacessíveis, assim. Mas fica o convite, então, pra galera acompanhar e dia 27 acompanhar o Vidibula também. Acompanhar pela Vale TV, pela TV São Léo, mas também acompanhar lá, em loco, né? Sem dúvida. Viver a São Leopoldo Fest. O Giovanni Zambelli, bom demais, né? Bom demais e eu gostaria... O meu ponto final vai ser um ponto final para quem sabe... algum investidor que esteja assistindo a nossa bancada hoje, entre em contato com o Rodrigo. Eu tenho um projeto super legal com a minha marca, uma marca de esportes, né, mas ela é estendida a vários segmentos e podemos estar fazendo alguma parceria em relação a algum projeto novo para a cidade, desses que nós viemos falando aqui na bancada. Então, se houver interesse se algum empresário ver alguma pedrinha no caminho, a gente pode fazer uma parceria bem grande aqui na cidade e fomentar mais o negócio da região.
Muito bem, muito bem. Tobias Falcão, teu ponto final. Meu ponto final vai os parabéns para a Vale TV, inclusive não comentei para ti, mas pela casa da Vale TV na Expo Inter. Eu acho que isso é um marco importantíssimo no setor empresarial, nas novas frentes que a Vale TV tem aberto. E parabéns direto a ti, Rodrigo, pela tua coragem, pela tua visão, pela pessoa que tu é, e com certeza a televisão só tem crescido cada vez mais. Espero que tenha cada vez mais sucesso e nessa Expo Inter muitos negócios a serem. Tu vai estar lá? Vou, tá lá. Tu sabe onde é que é a nossa casa? Eu olhei ali, fica bem na frente do lado da casa da Assembleia Legislativa. É um dos lugares mais privilegiados. Tem um centro de imprensa mais próximo. Inclusive, a Vet New, que é a empresa da minha esposa, que ela trabalha, tem uma casa lá, então, seguido eu vou estar lá pela Expo Inter, especialmente prestigiando a Vale TV. Secretário Ralph, sempre muito feliz com a tua presença, mas hoje especialmente emocionado com tudo de bom que tu está compartilhando com a gente. Sabes dos votos sinceros de sucesso que eu tenho para ti. E, sobretudo, eu tenho guardado e gravado aqui quando tu diz: se nós fizermos metade do que a gente está sonhando fazer, a gente muda o eixo, desloca o eixo criativo do mundo aqui para Novo Hamburgo. E eu sempre acreditei, estou começando a enxergar esses caminhos que tu enxergava lá atrás. Parabéns pelo teu trabalho, muito sucesso sempre. Teu ponto final, por favor. Bom, Rodrigo, eu só tenho a agradecer a ti, a Vale TV, aos colegas da mesa hoje aqui, porque, de fato, eu acho que é o momento da gente confraternizar, comemorar e olhar para frente. Assim, o impacto do que está acontecendo na cidade é muito grande, né? E a Vale TV ela vem sendo o ambiente que vem buscando justamente privilegiar as possibilidades, né? Tem espaço para crítica, tem espaço para o contraditório, mas fundamentalmente tem espaço para se pensar para frente, para se projetar a cidade e para buscar coesão no que é convergente. O que é divergente, vamos fazer uma lista em separado, mas vamos continuar caminhando porque está impraticável marca-passo, né? Então, parabéns, fico muito feliz em ter vindo. Era uma visita que eu devia há muito tempo já, mas não paguei que chega ainda, né? Não, mas sempre que tu tiver essas boas notícias, sobretudo, a gente vai estar te esperando aqui porque a gente se alimenta de coisas boas, não de coisas ruins. E, evidentemente, faz parte discutir, problematizar e buscar soluções para os problemas que a gente vive, mas a gente quer saber que nós estamos no caminho. Eu acho que mais importante do que os problemas estarem resolvidos todos hoje, porque não estarão em nenhum lugar ou é assim, mas que a gente saiba que, bom, realmente, este é um caminho, a gente está trilhando esse caminho, bom demais saber disso. Parabéns pelo trabalho, quero que tu venha sempre contar essas boas novidades. Eu às vezes, me ressinto de não poder compartilhar. Minha vontade é contar tudo que vocês estão planejando, desenhando, trabalhando para realizar, porque eu sei que será realmente fantástico. Bom demais ter vocês aqui conosco. Obrigado pelo carinho da presença de vocês, mas, sobretudo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí o NAP TV, a equipe do NAP fez um programa lindo para nós hoje. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá. Conta para esse cara aqui só um projeto teu. O que tu quer fazer lá no Café?